Olá, amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o fundo imobiliário de tijolo do segmento de shoppings VISC11 da Vinci Real Estate Gestora. No momento o valor da cota dele é R$ 117,15, nas últimas 52 semanas bateu uma mínima de R$ 100,35 e uma máxima de R$ 125,33. E o dividend yield deles, meus amigos, está 8,52%. Para fundo de tijolo é um bom dividend yield. Quem compara com fundo de papel vê que esse dividend yield é baixo, mas esse aqui é um dividend yield bom, não é excelente, mas é bom para fundo de tijolo, tá acima da média até. A gente vai mostrar mais alguns detalhes lá no site do Investidor 10. E aqui a gente vê que a máxima dele é bem recente, ele alcançou no dia 15 de setembro e de lá para cá caiu. A gente vê que caiu cerca de 6,5%. Lembrando que o fundo fez emissão recente, isso é normal, tanto a subida como a descida, porque tem muita gente que compra cotas para conseguir comprar mais barato com a subscrição e depois revende as cotas, aí o preço das cotas baixa. E a gente vê que a mínima foi alcançada aqui no dia 16 de dezembro do ano passado, ou seja, nem é tão recente assim. Ele ficou meio que lateralizando, mas teve uns aumentos aqui, ó, saiu de 100 e foi para 106, e aí depois caiu, e você vê aqui, ó, a partir do finzinho de março, como eu sempre falo, finzinho de março, principalmente para fundo de tijolo, começou a crescer muito. E aí você vê aqui, ó, finzinho de março aqui ele cresceu, atinge nesse patamar aqui de quase 120, só desse período de valor menor até esse período que ele subiu muito, que foi já no início de julho, ele aí alcançou cerca de quase 20% de valorização, como vocês estão vendo aqui, cerca de quase R$ 20 de valorização. Como eu falei, o fundo fez emissão recente e com isso ele chegou nesse patamar aqui de mais de 2 bilhões, 141 milhões. A gente vai ver detalhes no relatório quentíssimo que saiu na última sexta-feira, que é o relatório de setembro, que se refere aos pagamentos que vão ser feitos agora no mês de outubro, na próxima semana. Então fica aí para ver como é que tá esse relatório, e lá tem uma diferençazinha pequena nesse valor do patrimônio. A gente vê que o valor patrimonial da cota é R$ 115,20, ou seja, no momento o fundo está um pouquinho só acima do valor patrimonial, cerca de 2% de ágio, o que é normal para esses fundos de tijolos bons, principalmente no momento que o mercado está aquecido, principalmente de fundos imobiliários de tijolos. Está aquecido, então é normal, tá entre 1,02, 1,05, às vezes chegando a 1,10, então é normal. E o pessoal aceita pagar esse ágiozinho, porque fundo de tijolo é assim mesmo, trabalha desse jeito, com ágio e pagando menos. É o normal dele. Ele paga menos porque na realidade ele é mais seguro, porque ele tem a garantia dos imóveis, o que não acontece muito no caso dos fundos de papel, que a garantia é só crédito. E normalmente tem que executar garantias quando dá problema e é muito complicado receber o dinheiro. Aqui, se der um problema, normalmente o que é que faz? Bota para fora o locatário e aluga para outra pessoa. Às vezes demora alguns meses, mas não tem esse problema que tem com créditos. A gente vê que o fundo tem uma quantidade de cotistas muito top. 262 mil é muito cotista, principalmente considerando que é um fundo de base 100, não é um fundo de base 10, que é fácil ter cotistas. E a gente vê que o rendimento mensal médio dele é cerca de 76 centavos nos últimos 2 anos, o que é um rendimento até interessante, mas atualmente o rendimento dele é maior, você vê que é 92 centavos. Tem motivo para esse rendimento estar tão superior? Tem, e a gente vai ver no relatório daqui a pouquinho. Você vê que a liquidez diária média do fundo é muito top, 10 milhões e 400 mil, é muito fácil vender e comprar cotas desse fundo em grandes quantidades até. A gente vê que esses 92 centavos no mês passado equivaleu a 0,76 de yield e nesse mês a 0,77, o que é um yield razoável. Eu sempre busco, né, essa intenção de ficar entre yield de 0,85 e 0,95, mas nem sempre é possível. Às vezes a gente pega esses yield mais baratos, principalmente nesses fundos de tijolos que são mais, digamos, mais conhecidos, mais famosos, que são mais sólidos também. Então a gente aceita pegar um yield menor. E principalmente agora, que com esse aumento das cotações, ficando acima do valor patrimonial, normalmente diminui o dividend yield. Isso é normal. Quando ele estava mais descontado, naquele período de março, quem comprou, principalmente naquela época, tá rindo à toa, né? Porque o yield on cost dele tá muito bom. Ou seja, não tá 76, tá muito maior do que isso. Tá quase, para quem comprou na base de 100, tá 0,92 o dividend yield. O yield on cost, no caso. Aqui a gente vê os pagamentos desde o ano passado. No começo do ano passado, ó, tava 68 centavos. Depois 68, 68,
68, 70. É normal, eu gosto de dizer sempre isso, que nesses fundos que tem reajustes anuais, normalmente pelo IPCA e o IGPM, vai crescendo. A tendência é sempre crescer, nunca diminuir. A gente viu que na época da pandemia, quando os shoppings fecharam, muitos locatários pararam de pagar e com isso os rendimentos caíram absurdamente. Ali foi um momento horrível para fundo imobiliário de shopping. Foi horrível, péssimo. Mas atualmente está tudo muito bem. Está tudo indo muito bem. Muita gente voltou a frequentar shopping e agora, normalmente, as receitas desses fundos está subindo muito e por isso os rendimentos distribuídos estão ótimos. Até porque a vacância caiu muito também. A gente vê que aí em abril ele subiu para 70, como eu falei. Ó, 70, depois 70, 71, aí subiu mais um pouquinho, ó. 72, 74, olha, ó, só subindo. 75, 76. E ele, pelo jeito, faz o que vários fundos imobiliários fazem, de tijolos. Alguns de logística também fazem isso, que é o quê? Acumular um pouquinho de lucro e quando vê que tá tudo ok, ele dá uma porradinha maior em alguns semestres. Alguns de logística fazem isso em junho e em dezembro, e ele aqui fez em dezembro. Aproveita e, se você não for inscrito, inscreva agora, deixa aquele likezão, ativa o sininho e me diga aqui, você possui VISC11 na sua carteira? Tá querendo comprar VISC11? Ou qual outro fundo imobiliário desse segmento de shoppings você possui na carteira? Coloque aqui nos comentários. Vindo aqui para esse ano, ó, você vê que já caiu, porque esse aqui foi um extra que ele deu mesmo de 3 centavos a mais, mas só que não caiu muito, foi para 82, ó. 82, 80, caiu um pouquinho, aí depois 82, isso aqui deve ser alguma vacância que teve, que fez o rendimento cair nesse mês, 82, 82, 82, 85, olha aí, subiu um pouquinho, 85 e 92, 92. Nesses últimos 2 meses, 92 centavos. Tem motivo para isso ter acontecido? Tem, e a gente vai ver daqui a pouquinho. Agora indo lá para o site do Investidor 10 para ver mais alguns detalhes, a gente vê que em termos de comparação com os seus pares desse segmento de shoppings, desprezando esse fundo aqui que deve estar com algum problema, até porque o P sobre VP dele está 0,61, quando está muito descontado assim, o fundo com certeza está com algum problema. Aqui a gente vê que tirando esse aqui de fora, ele é o terceiro maior dividend yield, está perdendo para o HSML e para o XPML. Em termos de P sobre VP, o VISC é o número 1, juntamente com a HGBS, mais caro. Tá acima do valor patrimonial, tá mais caro, e então isso aqui não é muito bom. Ó, já o XPML tá abaixo do valor patrimonial em 1%, o HSML 3% e o MOL 3%. Em termos de valor patrimonial, o que tem o maior patrimônio é o XPML, é o gigante da nossa bolsa aqui de shoppings. 3 bilhões e meio, o HGBS está em segundo, 2,25, e o VISC está em terceiro com 2,14. Indo agora para o relatório do mês de setembro, aproveitando, se você quer pedir um vídeo de fundo imobiliário, qualquer um que você deseja, fica a dica aí, assista até o final. Amigo, você quer me ajudar a acelerar o pagamento do YouTube para eu conseguir pagar aqueles conteúdos pagos que eu sempre falo para você? Então você vem aqui abaixo do vídeo, clica no valeu, vai abrir essa janelinha, você doa a partir de R$2, e aí no próximo vídeo eu te agradeço pela doação, e se você doar a partir de R$20, você coloca aqui no comentário o ticket que você deseja e eu vou analisar para você no próximo vídeo, seja ele de fundo imobiliário, Fiagro ou ação. Muito obrigado, valeu! Estamos aqui no relatório do mês de setembro, como eu falei, quentíssimo, saiu semana passada, que se refere aos pagamentos que vão ser feitos esse mês, próxima semana. Então, um relatório mais quente possível do que esse impossível. A gente vê que o fundo é bem antigo, olha aí, ó. 9 anos já na bolsa, praticamente 9 anos e meio já. Aqui mostra o valor de mercado da cota no final do mês passado, só que aqui já ex-dividendos, por isso que tá 117. A taxa de administração, eu não gosto dessa taxa de administração dessa forma que é cobrada, que ela é como fosse escalonada. Até 1 bilhão ele cobra 1,35 ao ano. De 1 bilhão a 2, 1,20, e a gente sabe que ele tá acima de 2 bilhões, então ele também tem uma parcela sendo cobrada de 1,05. Ou seja, o valor está mais próximo de 1,35, porque o valor basicamente está entre 1,35 e 1,20 na média. Deve ser na faixa de 1,27. E agora com essa entrada nessa faixa aqui acima de 2 bilhões, dá uma puxada para baixo. Mesmo assim, tá uma taxa alta, que eu considero alta, que o ideal da maioria desses fundos é 1%. Mas ele pelo menos não cobra taxa de performance. Isso é uma vantagem. Pode ser que ele queira descontar, não cobrar taxa de performance aqui nessas outras taxas. Aqui tem os destaques principais do mês. O fundo gerou 1,31 esse mês, ou seja, bem acima do que foi distribuído. Foi distribuído 0,92 e com isso o fundo está com 0,99 de resultado acumulado e que não foi distribuído, ou seja, quase R$1 não distribuído por cota. Isso aí ajuda a manter esse patamar, esse guidance aí de 92 centavos ou até subir um pouquinho se quiser. Acabou de acabar a nona emissão de cotas do fundo. O encerramento foi dado na semana
semana passada, dia 2 de outubro, essa nona emissão que captou 353 milhões para o fundo. Aqui são os comentários do gestor, comentários importantes sobre o fundo, e aqui ele fala sobre o rendimento que foi anunciado no final do mês passado, igual ao do mês anterior, de 92 centavos, só que a renda gerada tinha sido 1,31 por cota. E o que aconteceu para ter esse rendimento maior? A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Esse resultado foi impactado, olha aí, pela conclusão de uma venda parcial que teve do Iguatemi Bosque. A gente vai ver mais detalhes disso daqui a pouquinho. Para quem ainda não viu, ele vendeu parte, não foi o valor total do percentual que ele tinha detido do Iguatemi Bosque, foi só parcial. Eu moro perto do Iguatemi Bosque, diga-se passagem, relativamente bem perto, uns 10 minutos aqui de casa. E é um shopping muito bom esse Iguatemi Bosque, e muita gente achou ruim, vou até comentar isso rapidinho, porque ele vendeu parte do Iguatemi Bosque, fez essa emissão de cotas, e dentro do pipeline das coisas que ele queria comprar com o dinheiro da nova emissão, tava o Via Sul Shopping, que é um shopping que fica mais perto aqui da minha casa, que é o que eu mais frequento. E o pessoal caiu de pau, achando que foi um péssimo negócio. Que o Iguatemi Bosque é melhor, eu não duvido disso, eu tenho que confirmar para vocês que é realmente melhor. Mas o Via Sul Shopping não é tão ruim assim como o pessoal tá dizendo. Não é, ele é menor e tudo, mas ele é um bom shopping. Ele não é uma bomba, uma porcaria total. O Vince tá comprando quase a metade da participação do shopping. Então, não considero um shopping ruim, tão ruim como o pessoal tá dizendo. Não é. Isso aí é um exagero para quem não conhece. É alguém que foi uma vez, não conhece muito. Eu conheço muito, porque praticamente toda semana eu vou para lá. Na pior das hipóteses, eu vou a cada 15 dias, em média. Quando tá muito ruim, eu vou uma vez por mês. Agora, o Iguatemi eu conheço muito melhor, porque também é um shopping mais antigo, e eu vou lá menos, mas eu conheço bem. Lá é bem diferente. Não dá para comparar muito. Claro que ele lá é melhor, até porque o público que frequenta lá tem mais dinheiro. Digamos que o Iguatemi seja um shopping para classe média alta, classe alta. E aqui é um shopping mais para classe média. Basicamente é isso. Ou seja, o pessoal gasta menos dinheiro, shopping é menor também, mas não é uma porcaria como o pessoal disse. Eu queria destacar esse detalhe. O pessoal tá detonando sem conhecer o shopping, dizendo que é uma porcaria. Às vezes alguém que é daqui de Fortaleza foi uma vez no shopping, achou ruim porque tá comparando só com o Iguatemi, conhece mais o Iguatemi, tá comparando. Não dá para comparar assim, não é assim, bem assim. E eu, como frequentador muito mais assíduo do Via Sul Shopping e bem conhecedor também do Iguatemi, eu sei que o shopping não é tão ruim assim como estão fazendo tipo a caveira do shopping aqui. Então não achou uma negociação ruim ele comprar uma participação tão grande aqui do shopping, mesmo tendo vendido parte dessa participação do Iguatemi Bosque, que foi o que gerou essa receita extra de aqui, né? Foi uma receita não recorrente de 65 centavos por cota. Por isso que teve esse rendimento tão alto assim, de 1,35, né? E sobre essa nona emissão, a gente já viu lá no destaque inicial, então não vamos ver com mais detalhes. Agora a gente vai ver como é que foi essa questão da venda, aqui em outro fato relevante, a venda parcial do Iguatemi. Então aqui no dia 13 de junho, foi celebrado esse acordo de venda parcial, ou seja, não foi uma venda integral, como eu falei para vocês. Ele vendeu 10% desse shopping aqui, Vila Romana, que fica em Florianópolis, 9% do Shopping Iguatemi Bosque, que fica aqui na minha cidade, e 5% do Ribeirão Shopping, que fica em Ribeirão Preto. O valor total da transação foi quase 300 milhões. E aqui ele fala do cap rate, que foi 7,3, nada espetacular, mas interessante. E aí ele diz quanto foi que ficou os percentuais do fundo em cada um desses shops depois dessa transação. Ficou com 10% ainda do Vila Romana, ficou com 6% do Iguatemi e 15% do Ribeirão Shopping. Voltando aqui para o relatório do mês de setembro, a gente vê essa questão de performance do fundo no mês de setembro. Isso aqui basicamente a gente acabou de ver, né? Falando da venda do Iguatemi, que gerou uma renda extra. Só que aqui ele acrescenta que foi descontada a correção monetária de um pagamento antecipado do Ancri de Campinas, deve ser o Campinas Shopping, e acabou gerando esse resultado não recorrente de 50 centavos no final de todas as contas. E aqui temos a DRE do fundo, desse mês de setembro. A gente vê que o resultado dos aluguéis é esse aqui, né? 19 milhões 182 mil dos aluguéis. Teve um resultado financeiro negativo de 2 milhões 130 mil. Como ele tem alavancagem, que eu falei para vocês, tem despesa financeira, ó. Só despesa financeira foi 3 milhões 528 mil. Apesar dele ter tido uma receita financeira que diminuiu esse impacto e deu esses 2 milhões 130 mil. Tirando a taxa de administração, que no total é 2 milhões 548 mil, dividida aqui em taxa de administrador, escriturador e gestor, e ainda teve mais essas outras despesas, totalizou um resultado total de 24 milhões, incluindo essa despesa não recorrente de 10 milhões, que foi o que ele recebeu, pelo que a gente entendeu, daquele percentual do pagamento do Shopping Iguatemi Bosque. E desses 24 milhões, ele distribuiu o quê? 17 milhões. E isso deu os 92 centavos
por cota. Com isso, ele acumulou 39 centavos no mês, dando um total de 99 centavos acumulado para distribuir quando precisar, quando for necessário. É importante destacar mais uma vez, apesar da gente já ter mostrado, né, no fato relevante, essa celebração da venda dos 3 shoppings, sendo que já foi concluída a venda de 2 desses 3, e com isso estamos temporariamente, é bom dizer, temporariamente, com um guidance, né, de 90 centavos a R$1. Estão pagando 92 centavos, garantidos mais ou menos até dezembro de 2023. Ou seja, em janeiro pode haver uma redução. Pode haver uma redução porque isso aí é temporada dessa distribuição. Só que eu não mostrei todos os detalhes da venda, mas a venda é parcelada, não é total não. Aqui ele recebeu uma parte e vai receber, no ano que vem, ele vai receber 2 parcelas da venda. Ele vai receber um bom valor de 42% no início de janeiro do ano que vem, vai receber mais em julho e depois em janeiro de 2025. Ou seja, basicamente ele vai ter uma renda extra não recorrente. Isso aí é só do lucro, é o ganho de capital, pessoal, que ele vai estar distribuindo para os cotistas, que deve garantir essa renda a mais provavelmente até o meio do ano de 2025. Então, até lá, deve ter uma renda extra a mais dessa venda desses imóveis aí. Aqui ele mostra uma descrição assim muito ruim, que eu considero, da carteira do fundo. Eu gostaria que ele tivesse aquela listagem que vários fundos mostram. Uma tabela mostrando o nome do ativo, qual é o valor investido, qual é o percentual da carteira naquele ativo e mais detalhes. Infelizmente ele não tem. Ele mostra só essa carteira desse jeito, depois ele mostra uma descrição assim, que digamos pode ser até considerada mais detalhada, de ativo por ativo, mas não um compilado. Aí ele mostra esse compilado aqui, que é compilado até demais. E como eu falei, eu não gosto disso. Então aqui a gente vê que o patrimônio líquido do fundo é 2,1 bilhões, que ele está arredondando, digamos, para baixo. E as participações em shopping é 2,7 bilhões. Aí como assim? A pessoa pode perguntar, né? É 2,1 ou 2,7? E aqui é porque o patrimônio líquido está descontado os valores da alavancagem, dos valores de dívida que ele tem. Ele tem 2,7, mas junto com dívida aqui, né? Os ativos totais do fundo é esse aqui, mas tem dívida aqui. Então, descontando a dívida é 2,1 bilhão, basicamente é isso. Ele ainda tem desse valor aqui total, ele tem 224 milhões em aplicações financeiras, sendo 221 milhões em títulos públicos e fundos com liquidez imediata, e mais 3,3 milhões em fundos de investimento imobiliário. Quase nada, né? Comparado ao patrimônio do fundo. 3 milhões é quase um nada em 2 bilhões. A gente vê os detalhes aqui por cota, e sem ser por cota, a gente vai ver sem ser por cota. 2 bilhões, quase 700 milhões, como a gente viu aqui, que ele arredondou também. Aí ele mostra aqui, ó, em aplicações financeiras, 224 milhões. Obrigações, ou seja, as dívidas, a alavancagem, tem isso aqui, ó, 640 milhões mais 106 milhões, o que totaliza esse 2 bilhões, 153 milhões. Isso aqui tá um pouquinho diferente se você prestar atenção lá no que a gente mostrou no Status Invest. Lá tá 2 bilhões 140 e alguma coisa milhões. Aqui a gente vê a lista das dívidas, ó. A gente viu que ele já quitou parte desse CRI, né? Tinha lá um pagamento que ele fez, Campinas tranche 1. Ele pagou, agora tem um tranche 2 para pagar. Aí ele ainda tem esse aqui, portfólio também, outra CRI, mais uma CRI do Granja Viana, mais uma CRI do Paralela, Oeste, Cristal e Center, são acho que 4 shoppings aqui, e mais outra CRI do Ilha Plaza e do Pátio Belém, e mais uma do Tacuruna. E aqui a gente vê as taxas de cada um desses aí, e os percentuais da dívida aqui, né, e o valor total, que a gente já tinha acabado de ver. Como ele falou, ó, teve um pagamento integral dessa primeira tranche aqui, ó, no valor de 47 milhões que já foi pago. E aqui nessa parte, ele mostra, baseado no NOI, alguns podem chamar de NOI, eu não vou achar estranho, mas em inglês, né, NOI é uma sigla inglesa que é a receita operacional líquida do shopping, e em termos de receita operacional líquida, o número 1 é esse Prudence Shopping, que exatamente que o fundo tem 100% de participação nesse ativo, por isso que a receita vem mais dele, né. Agora ele tem outras receitas grandes também, baseada nesse Porto Velho Shopping, tá aqui 10%, e aí a gente vai vendo aqui a lista de todos os shoppings dele, ó, eu não vou ler todos, você vê todos aqui os percentuais, e aqui eu gostei de uma coisa, tem umas cores bem definidas e bem diferentes, que se destacam e a gente não fica confuso. Tem alguns outros relatórios que mostram azul claro azul mais claro ainda, azul mais escuro um pouquinho, e confunde. Aqui não, tá verde, vermelho, laranja, azul, e é bom porque destaca bem, você diferencia bem quais são os percentuais de cada um NOI, de cada um desses ativos do fundo, e aqui também tem um NOI por estado. Então pessoal, espero que vocês tenham gostado. Quem
gostou, já sabe. Se não for inscrito, se inscreva agora, deixa aquele likezão, ative o sininho, me diga aqui se você tem o VISC na carteira, se você tá pensando em colocar, qual outro fundo do segmento de shopping que você tem na carteira ou deseja comprar. Coloque aqui nos comentários. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!